um grupo, na época, pequeno, de umas 35, 40 executivas empreendedoras em Brasília. Todas se locomoveram de algum lugar do Brasil. Foi o primeiro encontro e a gente descobriu nesse grupo, que Denise e eu fazemos parte desde como cofundadoras, de que se a gente juntasse muitas mulheres, a gente podia trabalhar em causas, iniciativas para o bem do Brasil. Então, o grupo vem se desenvolvendo, hoje somos quase que 45 mil mulheres. Importante todos saberem que esses grupos de mulheres, eles estão espalhados pelo Brasil, essas 45 mil, e mais ou menos 12, 13 países, onde existem grupos de mulheres brasileiras. A gente acaba lançando os grupos sempre com esse olhar de trazer benefícios e iniciativas boas para o bem do Brasil. O primeiro comitê que foi criado foi o Comitê 88, que está hoje aqui bem representado, que eu e Denise somos, na verdade, líderes desse grupo e temos várias aqui nos assistindo hoje. Por que o 88? Quando nós lançamos o grupo, as pesquisas mostravam que nós teríamos igualdade de mulheres no topo das organizações que levaria 80 anos. Então, nós decidimos chamar o grupo de 88, que seria o seguinte: aquilo que levaria 80 anos é tentar reduzir para 8. Então, o nosso comitê trabalha com iniciativas para elevar essas mulheres, motivar para o topo. Mulheres como a Flávia, por exemplo, que está aqui, tá? E, Arthur, só para você saber, a gente utiliza muitos homens, tá? Então, nós não somos contra os homens, nós somos a favor. E o que a gente faz é muito diálogo com os homens para que, de verdade, eles possam acelerar o crescimento das mulheres, tá? Então, essa história, a Luísa Helena Trajano é a líder desde o início desse grupo, tem feito um trabalho incrível. Eu tenho certeza que o Arthur também é muito próximo dela, a Flávia, quem não conhece a Luísa Helena, né? E, por incrível que pareça, ela já fazia um trabalho incrível para o Brasil e agora, nessa pandemia, ela tem feito ainda um trabalho muito mais dedicado. Então, nós temos muito orgulho de ter vocês dois aqui hoje, que são líderes super reconhecidos, não só no Brasil, mas no mundo, para a gente fazer um diálogo, tá? Então, é bem à vontade, as pessoas podem mandar perguntas, todos que estão aqui nos ouvindo, por favor, enviem perguntas, e nós temos já alguma pergunta pronta que nós vamos iniciar, mas depois a gente abre, com certeza, para perguntas que vocês tenham. Então, todos muito bem-vindos. Eu vou passar para a Denise para começar com as perguntas. Boa noite, obrigada a todos que estão aqui com a gente hoje. Obrigada, Arthur, obrigada, Flavinha. A gente queria perguntar para vocês, apesar de parecer especulação, e ninguém sabe direito o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que as pessoas têm muita curiosidade de ouvir os líderes, o que eles estão pensando nessa fase, e o que vocês estão pensando que pode vir a ser o mercado, as empresas de vocês, no pós-Covid ou daqui para frente. Então, bem-vindos. Queríamos um pouco começar ouvindo vocês. Flavinha, você primeiro. Cavalheiro. Primeiro, né? Esse é um gentleman. Vamos lá, gente. Um prazer estar aqui hoje. Sou super fã desse grupo de mulheres do Brasil. Adoro poder representar as mulheres, sendo CEO de uma empresa, estou conselheira independente da BRF, sou conselheira independente da TIM, então acho bacana essa briga para ter mulheres em todos os lugares, e eu acho muito divertido eu ser uma mulher no mercado de esporte, o Arthur um homem no mercado de beleza. Então, já começa aqui mostrando que todos nós podemos fazer de tudo. Bom, como é que vai ser o futuro? Acho que algumas coisas todo mundo já vem falando um pouco, né? Vai ter muito mais home office, então aquele fantasma do home office, você não é produtivo quando você está em home office, acho que não acabou, mas reduziu bastante.
por outro lado, também acho que o escritório tem o seu valor, você encontrar as pessoas ao vivo, fazer reuniões ao vivo, aquela energia do escritório, aquele body language. Então, eu acho que vai ter mais home office, mas não será todo mundo na sua casa. Eu acho que essa epidemia mostrou que sim, a gente vai ser mais virtual, mas nunca vai ser completamente virtual, porque o físico faz falta. Então, a gente tem falado também, olha, vai ter muito mais e-commerce, é verdade, mas não quer dizer que a loja física vai deixar de existir, porque tem o seu valor você ir lá experimentar o produto, testar, receber um conselho de qual produto melhor funciona com você, ou seja, a loja tem o seu papel, que é um papel muito rico, mas quem tinha medo de comprar no e-commerce também acho que perdeu o medo agora porque não teve outra opção, teve que comprar no e-commerce. Essa crise é diferente das demais crises, é uma crise que não foi de economia, é uma crise que não foi política, é uma crise de saúde. Então, acho que sai também as pessoas mais preocupadas com cuidar delas mesmas, com cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Saúde, acho que ganha uma prioridade na vida de todo mundo muito grande, né? A gente fala aqui na Covid como é que umas pessoas se contaminam, outras não. Tem muito a ver com a imunidade, tem muito a ver como é que você cuida do seu corpo. Então, também vejo a gente saindo daqui mais preocupado. Acho que saem valorizando muito mais o tempo com a família também, principalmente nós executivos que estamos sempre numa correria. Você começa a encontrar o prazer de poder tomar um café da manhã de verdade com todo mundo em casa, de poder jantar em casa, com toda a família reunida, enfim, esses momentos ganham mais valor. Acho que todo mundo vem falando aí bastante sobre novas formas de lazer, então todo mundo hoje tem o Netflix em casa, tem a banda larga, mas está todo mundo também sentindo falta da vida ao ar livre, de poder correr, de poder passear no parque, de poder encontrar amigos. Então, aquela coisa de, sim, eu gosto da minha casa, começo a perceber a minha casa como um lugar de prazer de estar, mas, ao mesmo tempo, o prazer também de estar do lado de fora e como a gente sente falta disso. Então, é uma crise que acho que traz lembranças de coisas que a gente talvez não estivesse dando muito valor, mas que também prova que o mundo vai ser muito mais virtual, mas não dá para ser só virtual. Você poder realmente estar do lado de fora, curtir a vida. Acho que a gente sai também numa situação querendo curtir mais a vida, né? Eu vejo muita gente dizendo, puxa, eu queria tanto voltar a ir torcer pelo meu time, com meu filho no Maracanã, ou estou sentindo falta da pelada com meus amigos, ou estou sentindo falta de encontrar na casa um do outro, estou sentindo falta dos bares, dos restaurantes. Então, para mim, foi uma crise que a gente sai mais virtual, mas não 100% virtual. Mostrou que o virtual dá certo, mas também que a gente sente falta do contato humano, né? Nós somos humanos e gostamos do contato humano, e principalmente aqui nós latinos, acho que a gente sente mais falta ainda do abraço, do beijo, do segurar, do apertar. Enfim, esse é um pouco o meu ponto de vista. Muito bom. Você, Arthur? Concordo com a Flávia, né? Ou seja, nós temos visões bastante semelhantes, seja pensarmos de uma forma na mesma direção, por sermos varejistas de essência. Ninguém consegue ficar muito tempo sem beijo e abraço, né? E acho que quando se pergunta o que mais que as pessoas querem nesse momento é poder voltar a abraçar as pessoas, a poder beijar, a poder, né, ter rotinas de encontro. Acho que o grande diferencial dessa crise, né, como ela bem falou, que é uma crise de saúde, que vai ter sua porção econômica bastante acentuada também, e aqui no Brasil ainda a gente esbarra na questão política, né, para não ficar tão fácil só as coisas para nós aqui, tem a política que também atrapalha, vai ser uma questão de como a gente se reconecta, né, nessa sequência, né, como nós vamos lidar com isso. Eu fico pensando muito se os efeitos que essa crise, quanto tempo eles vão se prolongar, né? Eu acho que nenhum sofrimento pode passar à toa, né? Então a gente tem que tirar um grande aprendizado dessa crise aqui. E me preocupo muitas vezes se tem pessoas que estão encarando essa crise como uma questão de alguém que perde um conhecido, um ente familiar, de um ataque cardíaco, e no dia seguinte todo o grupo de pessoas próximas a essa pessoa, um vai no médico fazer o check-up, o outro começa a correr e andar porque precisa estar em forma, o outro outro já quer emagrecer porque está isso, e toda essa preocupação duram 3 meses e depois na sequência as rotinas se sobrepõem aos cuidados, né? Então sempre fico pensando que não pode ser dessa maneira, que a gente tem que ter
esse lado do aprendizado que nós estamos passando por aqui. Se a gente pega sob o ponto de vista das organizações, como a Flávia falou, acho que tem aí o advento do home office, ou seja, questão mega relevante do que era um tabu antes e depois em 48 horas estava tudo operando a partir da sua casa. Nós não nos preparamos, todos nós fomos jogados ao home office. E agora, na verdade, estamos fazendo um pêndulo, né? Não queríamos nada, daí estamos aqui do outro lado e vai ter um equilíbrio das coisas, ou em que nós vamos ter que nos adaptar. Vamos ter que nos preparar e nos planejar para isso, principalmente. É que todo mundo está gostando dessa nova versão, quer dizer, quase todo mundo, né? Porque tem pessoas que não têm, muitas vezes, a boa condição de fazer um trabalho a partir da sua residência. Eu sempre cito um exemplo de um casal que tem 2 filhos, vive num apartamento de 100 metros quadrados e um dos dois precisa trabalhar no home office. É muito diferente da situação, nós temos um espaço separado e tudo mais. Então, tenho visto, fizemos algumas pesquisas no nosso time, tenho lido bastante fora, tem muita gente que quer voltar sim, porque, né, para o escritório, porque é o espaço que tem para pensar, para ter um pouco mais de liberdade, muitas vezes. Tem uma pesquisa interessante até com geração Z, falando sobre isso, e quanto eles essa geração, na verdade, não quer ficar em casa porque fica sob influência dos pais ainda, que ele quer, na verdade, ter a oportunidade para sair, para tocar a vida. Então, isso veio para ficar, isso vai fazer com que os escritórios, como a Flávia bem falou também, sofram reformulações de espaço, mas acho que é mais do que a questão do espaço físico, que é importante, acho que essa crise marca, eu vou arriscar um palpite aqui, a exaustão do modelo de gestão, que é aquele modelo de comando e controle que ainda persistia há muito tempo, né, disso, e não tem erro, não tem problema, não é errado fazer isso, né, acho que cada organização entende o seu ritmo, entende fazer, mas efetivamente trabalhar sob o ponto de vista de comando e controle no ambiente digital é muito difícil, para não dizer impossível. E isso, na verdade, fez acelerar o que muitas empresas estavam transformando, né, seus ambientes para ambientes muito mais colaborativos, ambientes onde existe muito mais troca, muito mais colaboração, muito menos preocupação sobre patentes, né, de onde você está na organização, e sim na busca de soluções. Isso é uma coisa que já estava em andamento, e essa evolução digital sobre esse formato do Agile e tudo mais, que com esse momento que nós estamos passando agora, veio para ficar. E isso, na verdade, em todos os campos da organização, mas principalmente em todas as questões que envolviam aquelas paredes imaginárias. Nós somos um grupo que tem várias marcas, várias unidades de negócio, vários canais, e durante um bom tempo eu tinha de ficar com um pai picareta tendo que quebrar paredes imaginárias de um para o outro, dizendo, não, mas você tem que ir lá conversar com a outra unidade, pode chamar a área de negócio, a unidade de negócio para fazer isso. E as pessoas não estão fazendo, mas sempre tinha um certo milímetro. Deu 48 horas, acabaram esses milímetros, porque estava todo mundo focado em como que a gente vai sobreviver e vai passar por isso. Então, 10 pessoas entenderam que podem ser mais colaborativas, podem estar mais próximas, mesmo não estando fisicamente no mesmo espaço. A presença de todos aumentou com seus colaboradores, com seus parceiros, ou seja, o virtual faz com que a gente tenha mais eficiência, mas muito mais frequência também de controle. E tudo isso vai se incorporar no nosso dia a dia. Viagens, como nós fazíamos, né, Flávia, antigamente, para passar, né, ou seja, viajar, aquelas viagens malucas de sair da madrugada e voltar à noite para fazer 1 quilo de reuniões, eu acho que essas viagens vão ser muito diminuídas. Acho que vamos continuar fazendo isso com muito prazer para visitar nossos pontos de venda, para visitar as lojas, para conversar com nossos clientes, isso sem dúvida nenhuma, mas aquelas reuniões mais voltadas a internamente ou falar com o fornecedor ou outra coisa, vão ficar muito mais restritas, porque nós vamos utilizar muito a questão digital que aprendemos a trabalhar. Então aí vamos ter uma melhor utilização, inclusive, do tempo de todos em cima disso. O canal digital, o canal do e-commerce, né? Teve um avanço enorme nesse período todo. Para vocês terem ideia, na primeira semana nós tivemos 34% de novos consumidores no nosso e-com, né? Isso foi crescendo ao longo da semana. E foi muito interessante que pessoas que antes que olhavam e diziam não vou comprar porque eu não sei manusear isso daqui, ou eu tenho medo de dar meus dados, meu cartão, isso que vai ter algum tipo de problema, se viram forçados a entrar nesse canal porque para vários dos produtos era a única forma de consumir. E viram que não dói, que não morre. Claro, tem que ter cuidado, tem tudo isso, né? E estão experimentando um serviço bom ou médio, porque estamos tendo gargalos na questão de logística, mas estão vendo que funciona. Essas pessoas, né, não vão abandonar esse hábito, vão continuar comprando, né, mas como a Flávia falou também, vão continuar comprando em loja, vão continuar comprando por catálogo. A questão é como que a gente repagina esses ambientes, esses canais, para que possam, né, serem de interesse e propiciando uma boa experiência para os consumidores, para ele poder fazer a opção. Se ele compra no digital, se ele compra
vai ter uma loja e a loja passa a ter outros papéis, passa a ter a questão de você ser efetivamente uma diferente experiência da marca com o consumidor, seu ponto de confiança, qualquer coisa que ele queira responder, como ela citou, que ele queira trocar tudo, ele pode se dirigir a uma loja. E principalmente também as lojas vão ser trabalhadas com pontos avançados de logística, para que sejam parceiros na integração com os outros canais, principalmente com o digital dentro disso. Isso vai fazer com que a gente tenha que redesenhar não só escritórios, mas também repensar em redesenho de lojas, porque esses costumes vieram para ficar, né? E obviamente que toda essa volta aqui, para não me estender muito, toda essa volta que está acontecendo agora e com todas essas idas e vindas, passa por uma palavra-chave que é segurança. As pessoas têm que estar se sentindo seguras para poderem desempenhar seu papel profissional, seja em lojas, em escritórios, onde for, ou seja, tem todos os cuidados para fazer isso. E obviamente que as pessoas que vão frequentar esses ambientes, né, também que são os clientes, os consumidores, também têm que se sentir muito seguros para poder entrar num ambiente como esse, para poderem estarem tranquilos fazendo seu consumo, seja de volta de um produto, de um serviço, ou o que é que seja, mesmo até uma reunião. Então, segurança passa a ser o nome de uma parte muito importante do critério de avaliação das pessoas que vão ter algum tipo de relacionamento comercial daqui para frente. Muito bom. Aproveitando, tem duas perguntas aqui em cima do que vocês falaram, já vou fazer. Estão falando sobre a experiência, né? Como é que a gente vai fazer a experiência sensorial? E eu acrescentaria a outra experiência também, porque eu acho que os produtos de vocês têm esse tema de experiência, né? Mas também tem a experiência digital, porque tem muitos sites que comprar não é uma experiência boa, ou seja, é difícil, não é só a entrega, não é só o problema de logística, mas é a experiência digital dentro dos sites não são fáceis para todo mundo. Como é que vocês veem o desafio dessas duas experiências? Tanto da experiência sensorial para quem não está com o produto na frente, não pode sentir, tocar, cheirar, assim como a experiência digital que muitas vezes a jornada do consumidor dentro do canal digital ainda é bastante difícil, ruim, etc. Eu sou uma que não consigo comprar nada digital, é infernal. Então... Vamos conversar depois, então, Denise. O Arthur te ensina, Denise, não se preocupe, é a Flávia. Eu desisto. Eu vou dizer, eu quis comprar uma televisão no fim de semana passado, eu fiquei umas 4 horas, porque todos os sites... Tem, mas não tem, aceita, mas o cartão cancela. Aí o que eu escolhi não tem para entregar na minha região. Eu falei, eu vou comprar. E meus filhos dão risada, porque eu falei, eu vou ficar aqui até conseguir comprar. Mas as minhas experiências têm alguma coisa comigo que as experiências são muito ruins. E tem outras empresas que estão... Eu e Maria Fernanda somos nativas digitais, né, Maria Fernanda? A gente trabalha no mundo digital há 40 anos. Talvez a gente seja chata demais com a experiência, não sei se é isso. Mas como é que vocês veem isso? Veio aqui essa pergunta da experiência sensorial e eu estou agregando a experiência digital. Nos negócios de vocês, como é que vocês estão vendo isso? Denise, eu vou recomendar que você primeiro faça uma compra no Boticário e depois na Adidas Online, para mudar essa tua percepção de experiência, aí você conta para a gente. Perfeitamente. Mas sabe qual é o problema? O problema é isso. O problema é que quando a gente tem amiga, a gente compra no WhatsApp e no telefone, a gente nem entra no site, né? Mas eu ia contar exatamente isso, Dê. Você sabe que a gente vende tênis, a gente vende roupa, que é um pouco parecido com o negócio de beauty do Arthur. Muita gente acha que eu preciso experimentar, né? Como é que eu vou comprar um batom sem ter passado na boca, né? Um perfume sem sentir o cheiro? Como é que eu compro um tênis sem dar uma caminhada com ele, sem saber se ele é confortável? E as pessoas tiveram que perder esse medo. Elas tiveram que realmente comprar, experimentar, não ficou bom, eu vou devolver, passar pela experiência como um todo. E eu acho que isso é bom tanto para o consumidor quanto para as empresas, porque as empresas tiveram que aprimorar esse serviço. A gente passou muito parecido com o Arthur, a ter muito consumidor novo, que nunca tinha comprado com a gente na internet. E aí, a minha primeira pergunta para o pessoal do CT, do pessoal do Supply Chain, foi: aumentou muito o retorno? Nada, não aumentou o retorno. Então, você vê que tinha muito um lado de medo, porque podia ser, não sei comprar, chegou aqui, não ficou bem, não aumentou o retorno. Eu acho que, anyway, a gente vem observando mais a trilha do consumidor, né? A experiência, como é que ele está passando por cada uma das fases. O Arthur deve estar vivendo isso.
de maio para cá o correio engargalou totalmente, principalmente no Rio de Janeiro. Então, uma experiência nossa que era super positiva, de maio para cá ele engargala, e aí a pessoa entra no site, porque ela consegue traquear a compra dela, ela vê, puxa, mas a Adidas mandou para o correio em 2 dias, mas eu estou há 15 esperando e não recebo, porque parou em algum lugar do correio. E é isso, o correio está trabalhando só com 40% dos funcionários, dependendo da região. Tem um caso numa central do correio, ele fecha a central do correio inteira por 2 semanas, então o teu produto fica parado lá. Então, acho que está todo mundo aprendendo com essa crise e aproveitando para descobrir onde é que estão os gargalos. Como é que você faz? Quais são as opções que a gente pode oferecer para o consumidor? E uma delas, por isso que eu gostei que você tocou nesse assunto, por exemplo, é compra via e-commerce, via WhatsApp. O WhatsApp Commerce, que é uma compra de conversação, aumentou enormemente. E muitas pessoas dizem, tá bom, mas eu vou comprar um tênis de corrida. Como é que eu sei qual tênis bom para mim? Então, você tem uma venda via WhatsApp, que as pessoas já estão mais que acostumadas, né? Acho que 90% das pessoas hoje usam o WhatsApp. Então, a pergunta é, mas o que você está procurando? É um tênis, você corre quanto? Como é que é? Tenta fazer aquele papel que o vendedor da loja faria para você e te ajudar durante a conversa, te guiar para uma melhor compra. Então, fica uma venda muito mais consultiva para quem quer esse tipo. Então, no site a gente tem o chatbot, mas o chatbot não tem necessariamente um humano por trás. O WhatsApp tem um humano por trás conversando com você. Então, a gente vê as pessoas que ainda não se sentiam tão seguras caminhando também por esse tipo de novas descobertas, novas formas digitais de fazer compras. Eu acho que a empresa que não tinha e-commerce até agora teve que arrumar um jeito e teve que passar parte do plano digital. Eu não tenho meu próprio e-commerce, onde é que eu vou vender? Acho que a Magalu fez um trabalho fantástico, abrindo no primeiro momento o marketplace dela, sem cobrar nada no primeiro momento, para os microempresários, porque era isso. Eu tenho uma lojinha que eu vendo empada e agora, o que eu faço? Está tudo fechado. E essa é uma coisa também juntando com a tua primeira pergunta, né? Que era sobre o que mudou. Eu acho que pela primeira vez eu vejo de verdade uma mudança do ser humano, das pessoas como sociedade se preocupando com o outro. Então, se vocês verem a quantidade de histórias lindas que a gente teve agora, de, puxa, vamos ajudar os pequenos, olha, como é que a gente... Outro dia saiu um cara justamente no Instagram com uma foto, me ajudem, comprem aqui, senão eu vou falir. No dia seguinte, eu falei ao meu marido, vai comprar grama lá. Meu marido chegou e tinha uma fila de pessoas saindo pelo lado de fora, porque o cara tinha virado viral e eu acho que ele agora saiu da falência para milionário, porque era uma fila enorme de pessoas tentando comprar. Então, acho que a sociedade também ficou mais preocupada com o outro, de verdade, né? Entendendo como é que a gente faz para ajudar os outros. A gente está todo mundo na mesma tempestade, todo mundo acho que já ouviu essa frase, mas não necessariamente no mesmo barco. Uns estão de barco, outros estão de lancha, outros estão no veleiro e outros estão só ali com salva-vidas no meio do mar. Então, uma preocupação genuína com outras, que é a primeira vez que eu vejo global acontecer agora. Mas voltando para a história do e-commerce, porque eu me lembrei dessa história toda por causa da Magalu, eu acho que foi isso. Todo mundo está encontrando formas e melhorando, aproveitando essa experiência enorme para melhorar, descobrir os seus gargalos e consertá-los. Então, eu acho que eu quero venda consultiva mesmo, né? E eu fui direto no Magalu, só que eu queria uma televisão de 32 e o Magalu não tinha. Então, aí eu tive que testar outras coisas. E que é muito ruim, gente. Tem gente muito ruim. Eu prefiro o WhatsApp, Flavinha. E você, Arthur, vocês estão como com essa coisa da experiência e do sensorial? Nosso segmento, né, tem a beleza, vou brincar com a palavra, né, de ser um segmento onde que você sentir o cheiro, sentir a textura de um produto, ver a cor no seu rosto, fazem muita diferença na hora de uma compra. Então, as lojas vão continuar sendo um canal muito importante para nós e um canal que eu acredito que somente por isso já continuaríamos tendo atratividade para os nossos consumidores. Obviamente que a gente tem que cada vez incrementar mais isso, porque ter os produtos lá é muito bom, obviamente, mas a nossa curadoria, né, o que nós vamos recomendar a cada um dos nossos consumidores que entra, seja por uso próprio, para levar a alguém um presente, sempre vai ter que ser cada vez mais apurado.
essa recomendação mais assertiva dentro disso, e isso a gente vai poder ter mixando, na verdade, todas as informações que a gente tem desse cliente, seja do ambiente físico, do ambiente digital, e poder interagir com ele. Então, o próprio segmento já traz isso, e obviamente nós temos que nos esmerar ainda para que as lojas sejam mais agradáveis e sejam mais convidativas, que vale efetivamente a pena a pessoa sair do conforto da sua residência para ir até uma loja realizar uma compra. Quando você pergunta na questão do digital, né, ou seja, claro que a experiência tem que ser lisa, não pode ter fricção. E tudo isso que você está descrevendo agora, tipo, é a morte para qualquer varejista. Né, que ela entrou, não encontrei, quis pagar, caiu meu cartão. Não... E outro dia eu fiz uma compra, eu também fiz uma compra, um amigo meu me indicou uma loja que estava fazendo uma promoção de vinhos. Nossa, foi um estresse. Né? Ou seja, porque eu não consegui fazer o primeiro pedido, porque o site não aceitava alguma coisa em Curitiba. Depois daí eu queria fazer entrega em casa, o cara dizia que eu era obrigado a retirar na loja, não estava em São Paulo para retirar. Ou seja, demorou, a tela ficou em branco, demorou muito tempo, para ser um caos, né? E obviamente você fica chateado, porque não é isso que você está querendo, você está investindo seu tempo para fazer uma compra que seja um prazer para você. Nós temos todo o zelo possível com relação a isso, ou seja, desde a separação do produto, a oferta que tem, ou seja, rupturas acontecem, né? Mas procurar com que a gente possa suprir da melhor maneira isso, seja num prazo de tempo mais curto ou com a indicação de um outro produto que seja no mesmo direcional do que essa pessoa estava buscando, a forma como que nós fazemos nossa embalagem, o cuidado que nós temos nas caixas, a escrita que muitas vezes aí dentro, fazendo um agradecimento, muitas vezes esse produto foi embalado, né, por Arthur, né, então espero que encontre, seja, mas a gente vai mixando isso em várias frentes, né, porque não dá para ser uma continuidade, porque senão vira comum, a gente vai fazendo isso nas embalagens, no atendimento, para que as pessoas tenham experiência boa e possam guardar isso na sua memória, porque no fundo não é só a questão da experiência da parte boa, quando veio essa questão, tem a experiência da parte ruim também, como as pessoas são tratadas quando as coisas não funcionam. Aí é a grande prova como uma empresa funciona também voltada ao consumidor. Então, vou dar um exemplo. A Flávia falou da questão logística, né? Eu citei também anteriormente. Ninguém estava preparado para o volume que aumentou tanto nas vendas por e-com. Nós temos ainda um benefício que nós temos um procedimento que a gente trabalha em conjunto com a nossa rede de franqueados, para que essa entrega possa ser feita a partir da loja do franqueado. Mas não são todos os franqueados que estão conosco nesse mote ainda. Né? Muitos estão convertendo ainda. Para nós é um grande auxílio, porque eu tenho a garantia que esse produto chega rápido e chega na mão da pessoa correta lá. Mas quando não tem essa oportunidade, tudo vai via, né, ou seja, as transportadoras, o correio, e todo mundo se jogou nessa. Todo esse aumento que teve de compras, mais ou menos, foi na ordem acho que de 60%. A média dos setores que tiveram o incremento das suas vendas no digital, e diversos setores tiveram muito mais do que isso, fez com que a infraestrutura não tivesse adequada, nem a estrutura interna, que muitas vezes é mais fácil de resolver, porque você corre, desloca a gente, contrata a gente para fazer isso, tudo mais, melhora o processo, mas na parte que você coloca numa transportadora a sua caixa para ser entregue, você está, né, colocado a critérios que eles vão fazer de tempo, ou como que vai ser a questão da última milha de distribuição. E aí o consumidor agora, que ele está nesse momento, que ainda tem muita gente que não está trabalhando full, quando você está com o tempo inteiro com o celular na mão, a tua velocidade a tua paciência diminui ao extremo e a tua velocidade de querer reclamar é muito grande. Então, no primeiro momento, não chegou, a pessoa está postando já um negócio, não chegou, o serviço é ruim, reclame aqui, e está todo mundo um pouco mais tenso, diria, ao longo desses 90 dias também. Então, tem acontecido. Agora, como você lida com isso? Então, nós tivemos, por exemplo, Dia das Mães, né? A primeira data importante do varejo na pandemia, nós corremos, nós tivemos um problema de sistema, ou seja, um terceiro que prestava serviço para nós teve um problema e esqueceu de enviar um lote de grande pedidos. Nós fizemos das tripas coração para atender. Teve outro também na transportadora. Mas, claro, ficou gente sem atender. Ligamos antecipadamente para cada uma dessas pessoas, explicamos o que tinha acontecido, não nos eximimos disso, falamos a data que a gente ia entregar, inclusive que a gente não ia cobrar essa entrega, porque a gente entendeu que está falhando num momento muito importante, que era o Dia das Mães com essas pessoas, ou para outro a gente deu um voucher. Ou seja, tem como você trata isso, né? A experiência do consumidor com a marca, ela tem que ser na sua visão completa. Não só na hora de você clicar dizendo fiz a escolha aqui e está satisfeito. É até o final. Nós nos preocupamos, eu falo, nós temos uma cadeia grande, então a gente se preocupa no nosso grupo desde o insight de uma ideia, né, para fazer, até o pós-venda na casa do consumidor. Eu tenho que garantir, junto com nossos parceiros, que tudo isso funcione da melhor maneira, porque o que vale é a experiência do consumidor é com a marca. Ela não quer saber se é do Arthur, do Miguel, do Fernando que está nos assistindo aqui, ele não quer saber quem é a loja, quer saber que a marca não entregou para ele.
ou que a marca não prestou um bom serviço, ou que a marca é muito boa e presta serviço. E isso você tem que fazer com que a experiência seja boa em todos os canais, né? Então é fundamental. A Flávia trouxe a questão do WhatsApp, como cresceram as vendas, sim, por WhatsApp. A gente tem vendas por WhatsApp, que quando nós buscamos o consumidor, tem um outro modelo que é o Omnichat, onde o consumidor nos busca, e obviamente nós tivemos que nos preparar tecnologicamente para que isso funcionasse. Porque imagina, são várias lojas, milhares de lojas no Brasil que tem que executar um procedimento razoavelmente padrão para fazer isso daí. Então, tem desde a questão das revendedoras com cards de produto que elas enviam, daí o cliente escolhe e volta, até a liquidação financeira pode acontecer através disso. Mas também tem problemas, porque quando você pega o negócio do WhatsApp, que você vai tentando fazer, a conversa, e você tenta muitas vezes automatizar um pouquinho isso também em alguns momentos, tem cliente que não quer falar essa linguagem. Ele chega lá e fala, puta, quero um Malbec. Ah, você tal. Podia me dizer de onde você está falando? Moça, eu quero um Malbec. Também não está tão disposto. Então, a gente tem que tentar fazer da melhor maneira que se adapte à necessidade e ao desejo de cada consumidor fazer isso daí. Mas as experiências têm que ser mantidas. Acho que, apesar de todo momento, é uma hora em que as marcas se mostram mais verdadeiras e se mostram quem está interessado de fato em resolver e atender o consumidor, ou quem está aí para tentar fazer a venda para salvar seu caixa. Muito bem, super o que vocês dois aqui trouxeram, Eu acho que o que temos certeza é que o mundo digital veio e que está ajudando muito, o mundo todo, porque senão seria um caos extremamente maior se nós não tivéssemos a tecnologia, preparada. Então, o que dizem é que aquilo que vocês todos e nós todos tivemos que fazer em menos de um mês para nos adaptarmos para esse mundo novo, provavelmente as empresas levariam 5, 6 anos para fazer essas adaptações, levaria muito mais tempo. Mas, por outro lado, a gente sabe que em algum momento parte das pessoas fisicamente vão voltar, porque vocês descreveram isso muito bem logo no início da nossa conversa. Por outro lado, tem aí alguns CEOs, como o Arthur mencionou aqui, que fez uma pesquisa, de quantas pessoas querem voltar ou não querem voltar para os seus escritórios. É claro que eu estou falando aqui de pessoas que trabalham em funções que não é produção, que não exige ele estar lá no chão de fábrica. E uma das empresas que eu tive essa experiência essa semana, falando com o CEO, acho que foi ontem, que eu falei com 20 grandes empresas, e um deles falou que fez uma pesquisa e 80% dessas pessoas disseram que não querem voltar para os escritórios, que gostariam de poder ficar trabalhando de casa. E tem também algo que vocês mencionaram, que é uma redução até de layers, que hoje a gente tem nas estruturas das empresas de supervisão, e outras ainda tem mais. E com esse mundo mais colaborativo, isso tudo se reduz, Você passa a ter menos pessoas, menos chefias dentro das empresas. E isso traz um impacto de treinamento, pessoas que não vão conseguir se adaptar, outros vão, Como é que vocês estão enxergando esse impacto no momento que algumas pessoas voltam para o escritório, alguns não vão querer voltar, tem chefe que quer ver a pessoa sentada no escritório porque ele acha que ele tem controle sobre esse trabalho. O que vocês estão já definindo para esse futuro que é próximo, para as empresas, no caso de vocês, e para as pessoas? O que vocês estão imaginando? Vamos lá, Maria Fernanda, acho que a gente está passando ainda por uma fase de aprendizados. Outro dia eu vi alguém comentando, é fácil fazer home office e ser produtivo quando está tudo fechado no seu turno. Então ele não pode ir para o salão de beleza, não pode ir para a academia, não vai para o shopping passear, só resta ele ficar sentado trabalhando mesmo. Tem um pouco disso, Como é que vai ser na hora que abrir? Por outro lado, é muito mais difícil você fazer home office quando ao mesmo tempo você tem que checar a lição do seu filho que está estudando online, você está sem ajudante em casa, então você tem que fazer o almoço, tem que garantir que teu filho comeu, você tem que comer. Então, vai ser ainda uma fase de adaptação. Eu vejo várias pessoas realmente querendo voltar para o escritório, porque trabalham melhor no escritório, não conseguem ficar com criança, com esposa, com todo mundo dentro de casa.
outros querem voltar porque sentem falta da energia das pessoas, de estar todo mundo junto, e outros não querem. Falaram, eu prefiro muito mais esse modelo. De novo, acho que nem tem ao céu, nem tem à terra. A gente, por exemplo, tinha nada de home office, a gente estava começando a pilotar uma vez a cada 15 dias o home office, acho que a gente volta agora com home office 2 vezes por semana. E aí, vamos aprender como é que isso funciona. A minha regional fica no Panamá. Então, quando a gente tinha calls, e o time do Panamá estava todo junto, e os presidentes dos países entravam cada um do seu escritório, os calls eram horríveis, as reuniões eram horríveis, porque várias pessoas numa sala e os demais da seu escritório, né, ou seja, alguns digitais e outros físicos, a reunião é impossível de acompanhar. Você não consegue acompanhar quando tem muita gente conversando junto numa sala de reunião, porque é sempre meio caótico, e as outras pessoas sentadas no computador. Agora, por que funcionou agora durante esse período? Porque está todo mundo no computador, então um espera o outro parar de falar, para falar, o que não acontece quando estamos fisicamente. Então, como é que vai ser quando está todo mundo fisicamente e outros na sua casa? Essa reunião vai ser fácil de fazer? Ou cada um vai ter que ficar sentado numa salinha para poder funcionar? Acho que vamos evoluir muito ainda. Mas certamente eu acho que a gente volta com o fantasma do home office tendo desaparecido. Está todo mundo falando muito sobre vamos reduzir o tamanho dos escritórios. Eu não tenho dúvida, se antes você trabalhava com 100%, talvez agora você vai trabalhar com 70%, com 1%, porque você sempre tem alguém em home office, talvez com 60%, mas também não acho que os escritórios vão sumir. Eu não acredito em nada assim muito radical acontecendo, eu acho que vão ser evoluções. Também concordo com a Flávia, acho que esses rompantes, como eu falei do pêndulo, uma hora tudo para um lado, outra hora tudo para o outro, eu não acredito muito. Acho que a gente vai ter que equilibrar as coisas. O fato que equilibrar, você não tem muita noção de como vai ser para frente, porque qualquer regra que você vai querer colocar agora em prática, ela vai sofrer muita alteração. Então, a primeira coisa que eu falei para o meu time é, vamos entender que o que nós vamos fazer daqui para frente chama-se aperfeiçoamento e evolução. Nós vamos começar com um modelo que podemos chegar no final do ano, no ano que vem, totalmente diferente. E não vamos nos matar por isso, né? Porque, eu não acertei o modelo. Vão ter que fazer. Porque num primeiro momento agora você tem um retorno, onde você tem uma questão de espaçamento. Né? Você já, mesmo com o escritório normal, você já não tem condição de colocar todo mundo. Então, quem são as pessoas que são elegíveis aí ou não? Quem decide isso? É o chefe é o chefe da pessoa que decide, ou você vai criar as policies da companhia dizendo movimentos assim, assim, assado, com reuniões acima de X pessoas. A gente faz uma reunião de resultados que eu boto lá normalmente por unidade, né, umas 20 pessoas numa sala. Acabou, eu não consigo mais fazer isso, a não ser que eu pegue uma sala não sei quantos metros. E aí fica vai ter quase com megafone para poder falar de um lado para o outro. Como que vai ser essa reunião? Vale a pena ter meia dúzia de pessoas comigo nessa sala e o resto, como a Flávia falou, acompanhando por vídeo? Talvez sim, mas nós vamos ter que experimentar isso daí. Vamos ter que deixar um pouco. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é quando você precisa fazer um caminho no meio de um gramado. E as pessoas ficam dizendo, não, o melhor traçado é esse, o melhor traçado é aquele. E como que eu acho que é o correto fazer? Deixa lá o gramado e deixa as pessoas usarem. A hora que tiver mais desgastado, depois só cobre ali que está definido o melhor trajeto que as pessoas usam. Brincando um pouco com isso, é jogar para cá. Claro que não dá para ser tão solto, a gente vai ter que botar regras. Por exemplo, nossa intenção com os escritórios, essa ideia é, a partir de julho, fazer um chamado soft opening. Né? Ou seja, eu vou abrir os escritórios e vai quem quer. Quem tem necessidade, quem já não consegue mais trabalhar de casa, quem está com algum problema, quem quer vai para entender a demanda. A partir de agosto, se tudo funciona como está, né, ou seja, se não tiver alteração, né, aí sim a gente vai começar a fazer já um movimento onde as pessoas, né, vão para o trabalho. Agora eu tenho dúvida, eu não sei se a gente vai criar as regras ou basicamente as turmas vão lá e bucam. Né? Ou seja, eu quero fazer uma reunião com X pessoas, eu vou lá e buco uma sala com 7 lugares e acabou, e no dia seguinte ela está liberada. Então vamos ter que entender, eu estou mais pelo lado da flexibilidade para fazer as coisas, entender o que é necessário, porque, de fato, todo mundo vai... É gostoso o home office? É gostoso, todo mundo estava elogiando super, principalmente no primeiro momento, como a Flávia falou, não tem outras distrações, e que no momento onde está todo mundo interessado numa vontade muito grande de resolver os problemas daquele momento, que é, fechou tudo, como que eu faço, tal. Então, índices como comunicação e colaboração, que são 2 itens sempre avaliados de forma sofrida em qualquer organização do mundo que você faz, você pode em qualquer organização, você vai perguntar quais são os itens aqui que precisam melhorar. Primeiro vem comunicação, segundo vem colaboração. Então, né,
e você teve um incremento nas curvas. Nossa, agora a comunicação está funcionando, agora estamos colaborando. Passado 90 dias, se faz a mesma pesquisa, o pessoal já reduziu um pouco, não estamos comunicando tão bem, não estamos colaborando tão bem, porque é do ser humano. Né? Nós fomos colocar no ambiente de desafio para fazer entre aspas, uma gincana, e agora não é gincana, porque é o nosso dia a dia. Então, não estamos discutindo o que a gente vai fazer com o fechamento e o que fazer. Agora, a gente tem, obviamente, tem praça como São Paulo, que está prejudicada, que está fechada ainda, que a gente tem que ter um cuidado muito importante com a turma estar lá para entender como a gente vai fazer tudo, mas as coisas estão começando a reabrir e não tem chance de olhar para dizer a data tal termina isso. Né? Vai depender de uma vacina, vai depender de medicamentos, daqui vai até o final do ano, invade ano que vem. E como não tem isso, como a gente vai trabalhar? Dessa maneira. Né? Ou seja, não tem data marcada, a gente vai ter que ir se adaptando, vai ter que ir colocando, e esse novo normal, que virou normal, tiro novo, porque já virou normal de todo mundo, traz essas questões do estresse, traz a questão do estresse emocional nas pessoas com home office também, um tema que cada vez mais está aparecendo, as pessoas estão estressadas de trabalhar em casa, o número de horas que você fica na frente do computador aumentou muito, né? Ou seja, talvez pessoas já estejam acostumadas, no meu caso, por exemplo, eu sempre tive uma carga muito, muito forte de trabalho, então para mim não é a carga que me faz, é mais a falta de contato, mas eu sento nessa cadeirinha aqui 8h30 da manhã, eu vou até 9, 10 da noite todos os dias. Né? E a Flávia também tem um ritmo super forte, né? Tem intervalo com o negócio dos filhos também. Aqui eu brinco que não é home office, é family office, porque daqui a pouco eu tenho 2 pequenininhos, eles abrem a porta, interrompem aqui, entram no meio da conversa com o franqueado, mas tá tudo certo. É bacana que as pessoas estão podendo conhecer um pouco melhor as outras, né? Bem ou mal, eu tô olhando na casa de vocês estão olhando na minha casa, daqui a pouco entra um filho, você mostra. Tem um lado também que traz uma proximidade maior disso daí. Mas as pessoas estão estressadas, obviamente, porque brincando é o dia da marmota. Nós fazemos as coisas, né, de uma forma repetida todos os dias. E aí tem que estar com a cabeça, não só o corpo, mas com a cabeça muito boa também. Você sabe que uma das coisas que o pessoal está falando muito é que, de verdade, as empresas estão disponibilizando mais apoio emocional, exatamente por o que vocês falaram até agora. Porque tem o lado positivo, que aparentemente as pessoas estão mais produtivas, até porque ficam trabalhando mais horas, ou porque não perdem tempo viajando, então estão o tempo todo mais disponível, mas o lado emocional, muitas empresas estão disponibilizando psicólogos, porque alguns funcionários têm procurado. Eu acho que esse sei lá, eu acho que tem sempre o positivo e o negativo, né, de tudo. E eu acho que um outro exemplo importante que todos vocês leram, a XP anunciou na semana passada que provavelmente nenhum funcionário mais volte para o escritório normal. E eles estão num projeto aí de desenvolver uma cidade, que é perto de São Paulo, 1 hora, onde eles vão criar um centro de convivência, como vocês descreveram, onde não necessariamente as pessoas vão ter uma baia para cada uma mesa, mas um centro de convivência para clientes, para todos os stakeholders, né? Então, vira uma cidade, não mais escritório. Então, acho que tem muita coisa ainda para vir, para a gente aprender e saber o que de verdade vai funcionar ou não, né? Vamos lá, Denise. Vai ser aquela coisa, tipo, quando a gente vai para o Vale do Silício, né? Todo mundo quer visitar a cidade do Google, tem lá um novo espaço, vai ser bem bacana. Mas eu estava aqui ouvindo vocês, ouvindo o Arthur e lembrando que a minha vida inteira foi quase dentro de consultoria, né? A Accenture, quando eu fui sócia lá há muitos anos, a gente tinha um escritório para 200 pessoas quando tinha 10 mil funcionários. Então, não estar no escritório é absolutamente o comum. Então, quando eu vejo agora este debate, todo mundo se colocando aonde fica ou não fica, eu acho bem... I don't relate, não tem a ver comigo, mas eu entendo quem não passou por todo esse processo tem que fazer esse pensamento agora. Mas eu acho que tem um terceiro lugar, a hora que a gente sair do lockdown, né, de ficar dentro de casa, tem um terceiro lugar, porque tem o escritório e tem a casa, mas tem a rua. E quem está em vendas, quem tem que olhar cliente, quem tem que olhar percepção de consumidor, a rua é um lugar bem interessante. A rua que eu quero dizer, o cliente, a loja, ou a rua mesmo, o parque, no caso, né, da Adidas, então tem essa coisa de estar fora, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois que tem a ver com as equipes de vendas
E eu vou juntar duas perguntas que chegaram aqui. Como é que a equipe de vendas de vocês está se virando nesse momento de lojas fechadas, shoppings fechados, agora abre alguns lugares, não abre? E qual é a grande diferença, vocês que têm operações no Brasil e fora do Brasil, o que vocês estão vendo de diferenças nessa coisa do comércio, do varejo, aqui e lá fora? Veio uma pergunta específica para você, Arthur, sobre Brasil e Portugal, e a Flávia tem operações no mundo inteiro também. Como é que isso tá rolando? Posso puxar, acho que... Né? Vamos variar um pouco, deixa o Arthur começar. Isso, não, alterar a dinâmica. Acho que, bom, com relação às equipes, né, Denise? Acho que temos que olhar o papel que esses times têm. Se as pessoas estão com aquela visão ainda que eu tenho que ir lá no meu cliente, tirar o pedido e tudo mais, como tem algumas ainda mantém isso daqui, esse tipo de trabalho, acho que já sofreu e vai sofrer ainda modificações muito maiores, porque hoje em dia está tudo mais voltado a você entrar em marketplace proprietários para atender esse tipo de cliente, você tem toda a automação para fazer isso, você fica muito mais com um trabalho, como você falou, da ida a campo para ser observador, para poder sentar e falar de negócios, falar melhoria de performance e entender reações do negócio juntamente com o consumidor e com as equipes. Então, nesse caso, você pode ir munido assim de vários indicadores coletados, mas você tem que ir fisicamente. E aí você tem que ir questão da segurança. De volta, eu trouxe o tema da segurança que é fundamental para quem vai trabalhar e para quem vai querer consumir, né? Já passa por isso, você tem que tentar dar a segurança em todos os campos, seja como na fábrica, a gente tem que aumentar o número de fretados, aumentar o espaçamento, aumentar o número de turnos do refeitório e tudo mais, não é diferente no varejo com outras medidas, né? Ou seja, e nas equipes que vão visitar, nas lojas tem que ter as distâncias mínimas, tem que tirar todos os provadores, os testers de produto, tem a questão do álcool gel, ninguém pode entrar sem máscara. Na equipe de vendas eles têm que fazer, se eles vão no veículo da organização, eles sabem que não podem deixar na mão de valet, eles sabem qual o procedimento que tem que entrar com máscaras e às vezes luvas, ou seja, tem todo um procedimento voltado à segurança deles que eles têm que fazer, e obviamente não só pensando neles, mas pensando também nos nossos clientes também, que é fundamental, quando você se cuida, você está cuidando de você e está cuidando do outro também. Então essas dinâmicas não tem como serem diferentes. A própria equipe que está na frente da loja, né? A Antidota é uma das melhores condições, máscaras, gel, treinamentos diferenciados para tratar com o tema, porque ou seja, tem que treinar as pessoas para entender como que esse consumidor entra na loja hoje, qual a forma de abordar, como você pode ser mais assertivo com ele, porque ele também não quer ficar um tempão lá dentro, ele quer resolver muito mais as questões que ele tem, né? Então, tudo isso tem que ser bem colocado, tem que ser bem pensado e fazer quase que a jornada dessa construtora de loja para a gente poder entender melhor como funciona, como não funciona, obviamente ainda atribuído às questões digitais que a gente falou. Dentro disso. Quando se fala das diferenças, por exemplo, Portugal fechou muito antes que a gente e começou a abrir depois. Portugal, a semana passada, começaram a abrir as lojas. Fora uma loja na Ilha da Madeira, que já faz umas 3 semanas que está aberta, porque estava aberta porque não praticamente quase nenhum caso na Ilha da Madeira, né? Então se decidiu por abrir o comércio. As outras lojas ficaram fechadas um bom tempo, abriram 3 em Lisboa e agora nós estamos abrindo as outras. Então tem uma troca muito grande de experiências e no caso acho que eles ficaram mais tempo, mas aqui nós fomos mais ativos na geração de soluções. Então lá quem tem também eu tenho venda direta lá que ajuda a fazer o contorno nessa questão das lojas fechadas, a plataforma do e-com que era boa e passou por uma implementação rápida e forte para que a gente pudesse atender melhor os consumidores, mas também as pessoas estão com muito receio de sair, né? Ou seja, você não tem pessoas, apesar de ter visto uma foto da França, há umas 2, 3 semanas atrás também, onde quando liberam os bares, os restaurantes, tem aquele acúmulo de pessoas lá de fora, sentadas naquelas mesinhas de 4, todas apinhadas lá, sem nenhum cuidado, sem máscara. Portugal, o fluxo foi muito menor. Ou seja, eu não vi restaurantes, mas as pessoas voltando, né, de uma maneira muito tímida para as lojas, tomando todos os cuidados, até porque tem a questão da idade média da população e tudo mais. Tem um outro caso, que é o caso do Colômbia, que nós atuamos também.
Na Colômbia foi diferente, porque antes do governo decretar o lockdown, ele fez um teste. Assim como a gente faz os testes em prédios, né, dizendo se tocar o alarme, ele resolveu fazer um teste alguns finais de semana antes, para entender como seria, para a população entender, né, corrigir os erros, para depois fazer a entrada no lockdown. E também começam a reabrir as lojas agora, reabrimos 3, fomos inclusive uma das empresas selecionadas para o teste da prefeitura em Bogotá, para iniciar as operações, para poder escrever um manual para que depois possa ser compartilhado com as outras organizações. Então, cada um no seu tempo para fazer isso daí. Mas o que é comum a todos? O medo, que permanece, a questão da volta lenta e o cuidado enorme que a gente tem que ter com os times nesse retorno. E os faturamentos foram muito diferentes, as quedas, ou mantiveram parecido o Brasil e lá fora? Essa coisa dos volumes são parecidos? É difícil te dar uma assertividade na resposta, porque no momento eu posso olhar no dia e está mais ou menos parecido. A largada foi mais baixa, depois equiparou. Aqui a gente teve caso que a largada foi melhor, porque aquele desejo contido de consumir ou reposição de um produto. Então, no primeiro momento, cheguei a ter lojas aqui que na abertura fizeram 70%, 80% do movimento. Mas isso daqui durou um dia, 2 dias, porque logo depois caiu para 30%, 40%. Então, cada dinâmica é diferente nesse caso. Uhum. E você, Flavinha? Bom, eu tive um caso muito interessante, porque eu tinha feito um evento. Eu fiz um evento para celebrar o resultado do ano anterior, 2019, onde a gente tinha crescido 20%. E a gente juntou todos os funcionários da empresa num lugar para celebrar esse crescimento e para apresentar um plano de 5 anos de como é que a gente ia crescer até 2025, com exatamente qual era a rota de crescimento e quanto que a gente ia fazer ano a ano, enfim, um negócio que saiu todo mundo super energizado, acreditando, você vendo 1000 mensagens no dia seguinte, todo mundo é isso, vamos domar o mercado, né? Aquela coisa de convenção de vendas, não era nem uma convenção de vendas, era uma convenção da companhia toda. 2 dias depois a gente estava lockdown, estava todo mundo dentro da sua casa. 2 dias depois, literalmente. 48 horas. E aí, cara, como é que você senta e fala com o seu time? Então, tudo aquilo que a gente falou não vale mais? Então, foi um momento complexo, vamos colocar assim, porque teve, obviamente, uma série de decisões que você tem que tomar de curtíssimo prazo, né? Então, segura os custos, vai buscar caixa, pega o financiamento, né? Tem uma série de medidas, garante que está todo mundo em segurança, qual é o novo processo no CD, mede a temperatura de todo mundo de máscara, manda todos os funcionários para casa, todo mundo tem acesso à internet em casa, não tem, como é que faz? Então, uma série de coisas que você tem que tomar de curtíssimo prazo, mas, ao mesmo tempo, passar uma credibilidade para o seu time de que isso vai passar. Isso vai passar. A gente vai ser mais forte. Não vamos tomar nenhuma decisão de curto prazo que vai impactar no médio e longo prazo. Então, como é que a gente é cuidadoso nesse movimento? Aquilo que a gente tinha combinado, que eram nossas rotas de crescimento, ainda vão estar aí daqui a 6 meses, 1 ano? Elas ainda existem? A gente só está atrasando o começo dessa tomada ou não? Realmente elas saem impactadas porque a sociedade vai mudar, porque vários distribuidores vão fechar, porque a renda vai ser menor. O que muda? Então, acho que a gente passou por uma fase muito interessante de desenhar cenários, né? Cenário otimista, cenário médio, cenário hell, que a gente chama, né? Do inferno. E eu dizia para o pessoal assim, gente, não se preocupa em qual o número. Ninguém sabe qual o número. Vamos discutir as premissas. Quais são as premissas que a gente tem? A gente vai ficar quanto tempo fechado? Quando retomar, retoma de que jeito? E aí, conforme as semanas, os meses vão passando, a gente vai ajustando aqui a nossa rota de crescimento. E é isso que a gente tem feito. Muito interessante, porque o cenário que a gente desenhou está muito parecido. O cenário que a gente optou, porque aí você escolhe um dos cenários, com uma diferença. Ele está se estendendo mais, a gente não achou que a crise ia se estender tanto, mas quando volta mais forte. Então, como é que... E volta com um mix de canais diferentes, todos os KPIs voltaram diferentes. Mas o big picture não muda tanto assim. A gente tinha uma vantagem, obviamente, porque como a gente é uma empresa global, você via os números que estavam na China, né? Na hora que a gente estava entrando na crise, a China já tinha saído. Então, você tinha uma série de aprendizados da China e depois da Europa, porque chegou mais tarde aqui nos Estados Unidos e na América Latina.
chegou um momento em que, globalmente, a gente tinha 75% das lojas fechadas. Hoje a gente tem 75% das lojas abertas. Então, o cenário vai mudando, o nível de ansiedade vai mudando, mas é nesse momento que a liderança é fundamental. Né? Nesse momento que você tem que ter uma liderança empática, as pessoas estão com medo, as pessoas estão assustadas, elas não sabem se elas vão ter emprego no dia seguinte, elas não sabem se você vai ter que cortar a quantidade de funcionários que você tem, elas não sabem se vai ser seguro voltar, elas não sabem se alguém na família dela vai ficar doente, se ela vai ficar doente. É um momento extremamente complicado. Eu acho que a gente foi passando por fases. O primeiro era esse medo enorme e a nossa responsabilidade como líder era justamente dar mais segurança, trazer mais otimismo. Claro que encarando a realidade, encarando todos os fatos, discutindo as difíceis tomadas de decisões que tinham que ter, mas com muita transparência, muita honestidade, muita clareza sobre os desafios que a gente tinha. Então, por exemplo, na Adidas, eu fiz o que a gente chama de Listen and Connect, sei lá, acho que eu já fiz mais de 10, eu perdi a conta. Vários eu fazia só com a liderança, outros eu fazia com todos os funcionários da empresa, outros eu fazia área a área com todos os funcionários daquela área de todos os níveis. Mas a ideia justamente era, o Arthur falou muito nisso no começo, comunicar. Nesse momento vamos over-communicate. É melhor over-communicate do que não falar. Então vamos comunicar e era muito interessante. Cada vez que eu terminava um Listen and Connect, como as pessoas se sentiam aliviadas, como as pessoas se sentiam tranquilas. A gente fez por exemplo, só para celebrar coisas boas. Gente, no meio do auge, assim, um mês já a gente trancado, sem saber o que ia acontecer, tudo fechado, né? Tua receita caindo, sei lá, 70%, imagina. E a gente pega e coloca todo mundo e diz assim, quais foram as coisas boas que aconteceram? Vamos celebrar área a área o que a gente fez de muito legal nesse período. Puxa, a gente conseguiu começar a fazer vendas por WhatsApp, que bacana, vamos celebrar isso. Caramba, a gente conseguiu negociar empréstimos, vamos celebrar isso. Então, como é que a gente, olha, estamos conseguindo aumentar os recebíveis, que bacana. Então, para energizar as pessoas nesse momento. Então, não é só sobre a tua força de vendas, é como é que você mantém a empresa toda numa cadência positiva, né? Celebra pequenas conquistas, divide as preocupações, conta os cenários. Então, foi um trabalho, acho que muito diferente. Acho que eu não tinha passado, certamente, imagino que o Arthur também não, por uma crise como essa, desse tamanho, com essa duração. E uma crise, eu brinco, a primeira vez que a crise não é do Brasil, né? É global. Porque normalmente sou eu aqui tentando explicar o Brasil para um monte de gringo. Agora eu já estou mais contente que eu não preciso explicar nada, todo mundo já entendeu. E quando a gente Latina, que é muito louco, porque, por exemplo, o Panamá, gente, não sei se vocês sabem, mas, de novo, como a minha regional está no Panamá, os homens só podem sair 2 vezes na semana e só no horário que está escrito na sua carteira de identidade. Então, a tua carteira de identidade tem um número, termina, por exemplo, com 9, significa que você pode sair entre 9 e 10 da manhã, só às terças e quintas. As mulheres só podem sair nas segundas, quartas e sextas, também com o númerozinho que está lá na carteira de identidade. E para piorar, lei seca, ninguém pode beber, o álcool não vende. Então, parem para imaginar o que é isto, comparado com o Brasil. Eu estou comparando o Panamá todos os dias. Mas é só para a gente ver como as realidades são diferentes. Mas, Flávia, o teu listening connect, você listen, eles te falam coisas e você ouve, além de comunicar o que você tem que falar. Sim, ele é completamente aberto para perguntas. Eu começo fazendo uma abertura qualquer, que pode ser isso, pequenas vitórias, pode ser isso, como é que eu vejo as nossas rotas de crescimento no futuro, o que a gente está fazendo de curtíssimo prazo. Tem um tema sempre que eu começo abrindo com esse tema e depois a gente abre onde a gente pergunta qualquer coisa, inclusive perguntas pessoais. Eu sento e digo, o que vocês querem saber? Como é que está na minha casa? Se entra criança no meio, se grita, se eu faço almoço, vamos perguntar, o que vocês querem saber? E a gente conversa e cada um conta histórias incríveis. Mas é por isso que é Listen and Connect. Tem um momento de conexão ali que é fundamental. Muito legal. Eu queria mudar um pouquinho o tema para o seguinte. A gente tem lido muito, e eu acho que o que a gente tem lido é verdadeiro, de que existe neste momento, né, onde as empresas têm que, com certeza, tomar decisões difíceis, que a parte de diversidade ela tem sido mais afetada, quer dizer, as pessoas que são de gênero feminino, muitas vezes blacks, que eles têm sido muito mais afetados nesse momento de crise nas empresas do que os brancos, os homens.
E esse é uma grande preocupação do Mulheres do Brasil. A gente vem lutando desde o início para termos igualdade de diversidade e inclusão dentro das empresas. E eu sei que as empresas de vocês são exemplo, né, em relação à diversidade, mas não é o que a gente tem visto como resultado. Hoje mesmo eu li uma pesquisa de que a quantidade de demitidos ela tem sido 25% maior no gênero feminino do que o masculino. Então, acho que seria legal vocês falarem um pouco aqui para o nosso público como é que vocês, as empresas de vocês, têm lidado com essa grande preocupação da diversidade e inclusão dentro das empresas de vocês, porque vocês acabam sendo exemplos, né? Eu acho que é bacana a mensagem de vocês para todo mundo que está ouvindo vocês aqui. Não sei quem quer começar. Olha que lindo, Arthur! Ele rompeu aqui, não estava berrando lá de fora que nem um condenado, até entrar aqui. Agora deixa a gente ver o rosto dele. É ele, né? Oi. Tem que Olá, mostrar. Oi. Ai, meu Deus, que É o bonitinho. Diego? Esse é o Rodrigo. E ó, como não entra sozinho, vem cá, Rodrigo. Mas vem cá. Aqui é invasão. Isso se chama humanização. Isso chama humanização. Que lindo. Chama-se Olha. Isso tem acontecido com muita gente. Ai, que fofo. Oi, tudo bem? Você está bem? Como é seu nome? Tá tudo ótimo. E você? Que fofo. Tudo bem? Você está trabalhando com seu pai? Você está trabalhando? É? Ah, que legal. Que ótimo. Desculpem aqui. Imagina, Arthur. A interrupção aqui. Isso tem acontecido comigo, só que neto, em vez de ser filho, tá? Já aconteceu. Voltando, isso aí. Mas, você estava querendo saber a questão da diversidade, da questão de como tratar o tema, né? Veja, para nós, a gente está tratando como a gente sempre tratou, com muito respeito, com muito carinho. E não tenho nenhuma indicação, pelo menos que tenha chegado ao meu conhecimento, que a gente tomou alguma medida que, ao promover algum tipo de desligamento, a gente fez com essa visão parcial que você está colocando. Aqui nós temos, né, uma questão muito forte para nós, para tudo que se imaginar, gênero, raça, religião, condição física, a gente procura dar as mesmas condições, o mesmo direito de acesso e oportunidade para todas as pessoas, seja na entrada, seja na saída das questões. Então, para isso, nós é uma coisa muito séria. Quando se fala da questão das mulheres, né, para nós é difícil olhar diferente do que a gente faz, porque nossa história se funde com essa questão das mulheres com grandes oportunidades de serem empresárias e oportunidade de trabalho. Desde o primeiro momento, nossa primeira franqueada é uma mulher, não foi? É uma mulher, é a Laura de Brasília hoje, né? Que fez, e mais ou menos 70, quase 80% da nossa rede é gerida por mulheres. E sempre foi com aquela história de um marido queria abrir um negócio para a esposa, para ela não ficar em casa, e ela era tão competente, o negócio andou tão bem, que o marido quis largar o trabalho dele para ir trabalhar com ela na sequência. E com isso, nós conseguimos, não só conseguimos, mas me orgulho muito de ter podido dar chance para que essas mulheres se mostrassem de grande valor profissional e não fossem dependentes mais dos seus maridos, do ponto de vista econômico, podendo tomar suas próprias decisões. Isso a gente leva a ferro e fogo. E aqui a gente faz internamente também desse modelo, né? Ou seja, então a gente não tem nenhum tipo de procedimento desse que você comentou. Para nós, desde a contratação, isso não existe, né? Ou seja, tanto que a gente tem, eu estava falando um pouco de números, né? Nós temos dentro do grupo, mais ou menos 70% das vagas são ocupadas por mulheres. Se eu pegar as posições de liderança, que eu pego de coordenação para cima, dá 60 e tantos por cento. Se eu coloco as nossas lojas nesse modelo e aí puxo toda a questão do comércio, eu vou quase a 88% dentro dessa equação. Então, mais do que nunca, o que vale aqui é vontade, sangue no olho, no bom sentido, para fazer a coisa acontecer, desejo de querer crescer, né? E o que pode prestar de resultados. Obviamente, com todos os respeitos às diferenças que tem.
porque ninguém é obrigado a ser igual, a gente tem que procurar fazer com que as diferenças sejam respeitadas e sim buscar oferecer as oportunidades. Eu acho que o que acontece no momento como esse, Maria Fernanda, aqui, dada a crise, né, e muitas vezes algumas organizações com um aperto muito grande nos seus negócios, acabam tomando decisões que muitas vezes elas não gostariam sob esse ponto de vista, mas acabam tendo que fazer sacrifícios de uma maneira ou de outra e fazem as suas escolhas. É difícil você querer julgá-las nesse aspecto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que em todo momento tem que ser mantida a coerência, ou seja, não é momento para você pegar as pessoas, né, inclusive que não tem nada a ver com as mulheres, mas mesmo em questões mais vulneráveis, é hora de fazer alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, é hora de reforçar e mostrar que a sociedade tem que acolher todo mundo. Muito bem. Eu posso dizer em relação ao Arthur, porque eu presido um grupo de diversidade e inclusão na Câmara Americana, na AmCham, que é Brasil inteiro, e eu tenho um representante do Boticário lá, que faz um trabalho incrível, então a gente conhece mais profundamente toda essa preocupação de diversidade e inclusão do Boticário, mas é importante que as pessoas ouçam, porque vocês acabam sendo modelo e as outras empresas acabam seguindo, né, aquilo que vocês fazem. Parabéns, Arthur. A Flávia. Bom, eu acho que a Adidas já fez um movimento super bold. Acho que é a primeira empresa de esporte que tem uma mulher como CEO no Brasil. Então, o Brasil, que é o país do futebol, tem uma mulher hoje tocando a operação. É interessante, eu conto sempre essa história. Logo que eu cheguei na Adidas, eu fui numa reunião que a gente fez da América Latina. Então, vieram todos os países da América Latina e todos os clientes da América Latina, os maiores clientes, que era a Copa América no Brasil. E a gente teve um jantar recebendo essas pessoas. E eu cheguei nesse jantar, era um jantar para 80 pessoas, eram 79 homens e eu. Então, é um mundo bem masculino, vamos colocar assim. Nunca jantei com 79 homens, foi até muito interessante. Mas foi isso, 79 homens e eu. Mas aqui, na Adidas especificamente do Brasil, a gente tem comitês de diversidade, que são comitês formados por nossos próprios funcionários. Ninguém melhor do que eles dar ideias de como a gente pode encarar esses assuntos. Então, não é nada top-down, eles vêm com propostas, cada um desses comitês tem 10 pessoas e a gente discute de tudo. Durante esse período do Covid, uma das coisas que a gente fez foi: não vamos parar os eventos de diversidade, vamos continuar mantendo. Então, a gente teve já, desde que começou, 2 eventos sobre racismo, a gente teve, durante o período do Covid, 2 eventos sobre mulheres, a gente teve um evento já sobre LGBT. Então, assim, fizemos questão de continuar com isso. E tem um negócio que tem na Adidas que é fantástico, não foi eu que implementei, quando eu cheguei já tinha, que é o Lean in Circles. São grupos de mulheres, grupos de apoio de mulheres, entre elas. Então, elas formam um grupo onde elas conversam sobre tudo. Sobre violência doméstica, sobre a dificuldade que ela pode ter com conciliar casa, filhos, sobre as crises que as mulheres têm. Então, elas têm um grupo onde elas se sentem suportadas, e a gente tem sempre alguém do RH para ver como é que a gente, como companhia, pode suportá-las também, mas elas se apoiam, se ajudam. Então, tem uma série de medidas que a gente já faz e mantivemos tudo isso acontecendo mesmo à distância, mesmo no digital, porque para a gente é um tema que não pode parar, não pode esperar passar a crise para voltar a tocar nesse assunto. Então, eu acho, aqui na Adidas do Brasil, 44% dos níveis de diretores para cima são mulheres. Então, quando eu pego diretor sênior, vice-presidente, presidente, 44% são mulheres. De novo, num mercado extremamente masculino. Eu vim da Sephora antes, igual o Arthur, lá meu problema era oposto, 75% eram mulheres. Eu precisava de mais homens. Como é que a gente arruma mais homens? E realmente o grupo que reportava para mim era 50-50. Mas a ideia da diversidade é justamente isso. Como é que a gente tem pessoas diferentes da gente, que pensam diferente e que somam, né? Se complementam. Eu ia até pedir para você falar de onde você tinha vindo, para as pessoas entenderem que esse 79, jantar com 79 homens não era o seu dia a dia, né? Mas não era. Eu era concorrente do Arthur. Exato. Não, é que muita gente aqui talvez não saiba de onde você veio. Quanto tempo mesmo você está, Flavinha, na Adidas? Faz pouco tempo, né? Tem 1 ano e pouco. Eu queria agora falar sobre um tema de liderança, trazendo um pouco de algumas falas que vocês fizeram.
O Arthur, em algum momento, falou dessa mudança das empresas de comando e controle para uma coisa menos comando e controle, mas mais ecossistema, né? Os CEOs que estão sendo testados nessa crise, que talvez nunca tenha acontecido nem parecido com nenhum de vocês. Então, como é que junta crise, vocês com um estilo de CEO dentro desta crise, comando e controle junto com uma nova classe de funcionários que não quer mais trabalhar em empresa chata, empresa que não tem propósito, empresa onde você não tem voz, você não tem o listen and talk aí que você estava falando. Quer dizer, como é que junta vocês como liderança com essa nova geração que chega? Eu estava até numa conversa semana passada sobre as escolas e as faculdades, ainda muitas das escolas de elite treinam seus alunos para um mercado de comando e controle, o que já não é mais o que as empresas estão querendo, né? Está querendo gente mais inovadora, mais que tenha capacidade de pensar e de refletir, de resolver problemas. Como é que vocês juntam o seu estilo de CEO com a crise, com as novas contratações? O que está acontecendo aí? Quando tiver novas contratações? Não, mas estão tendo contratações. Estão correndo. Nós estamos contratando gente. Ou seja, tem áreas que estão sendo reforçadas. É um bom momento para reforçar os times, inclusive. Tem algumas outras áreas que, infelizmente, está ocorrendo o movimento inverso, mas aí tem contratações, sim. Acho que essa é uma característica. Áreas voltadas à tecnologia, áreas voltadas à logística, áreas voltadas à e-com. Né? Toda essa parte também que envolve essa equação dessa omnicanalidade são áreas que estão sendo reforçadas dentro do grupo, dentro disso. O único que acontece as dispensas, infelizmente, acontece em algumas lojas, porque no fundo você tem lojas que passam a não sustentar nesse momento mais da mesma maneira. Você tem, na verdade, uma nova questão de horário de funcionamento, de capacidade e produtividade para o ponto de venda que a gente aguenta, né? Ou seja, fizemos com a rede um esforço enorme, 90 dias sem mexer praticamente em quadro, muito pouco, mas chega uma hora que alguns ajustes tem que fazer. São mínimos, mas você tem que fazer, né, para ser transparente dentro disso. E esse perfil, Arthur, esse perfil que não é mais das pessoas que só aguentam comando e controle, estão sendo considerados nesse Totalmente. momento? Acho que se perguntou, né, qual que é o mix disso tudo, né? Acho que tem muito a ver com o estilo do CEO, né, de quem dá o ritmo da questão, qual é o estilo da empresa, é super importante, porque senão não bate aqui, e aí que tipo de pessoas você quer trabalhando. Né? Nós, ao longo dos nossos 43 anos de história, sempre fomos uma empresa que sempre acolheu muitas pessoas de fora para que pudessem vir a ser elas mesmas dentro da organização. Quando chega para trabalhar no grupo, a pessoa não recebe um book dizendo, olha, você tem que se vestir dessa maneira, você tem que usar gravata assim. Pelo contrário, eles recebem um book de valores, né? Propósito e valores. E isso a gente explora bastante na fase anterior à contratação para ver se conseguimos fazer o match disso, porque é o fundamental. Porque cada vez mais você quer pessoas que é importante a especialização, mas cada vez pessoas têm uma cabeça mais ampla, que possam ser solvers, que possam resolver os problemas, que possam sentar em grupos multifuncionais e multiáreas para trazer o tema e saírem para a solução. O que você sabe é que cada vez mais você vai precisar de pessoas versáteis, pessoas que tenham capacidade de mudar rapidamente, mas não só rapidamente e seguidamente dentro disso. Ou seja, que não é fiz uma mudança. E isso vai ter que conversar, ou seja, vai ter que conversar com a turma que está vindo também do mercado, porque tinha uma ilusão, não vou chamar de ilusão, talvez seja muito forte, mas um pensamento que existia, que todo mundo só queria trabalhar em startup, que o bacana era isso, né? Que é bacana ir de chinelo, posso ir de bermuda, que não posso levar meu cachorro para o escritório. Tem sua fase legal, sim, mas tem suas dificuldades, como qualquer outro negócio. Todos nós que crescemos fomos startups em vários momentos das nossas vidas. E a gente conhece como funciona isso daí. Só que você vai crescendo, você vai tendo que ter um pouquinho mais, né, de processo, um pouquinho mais de estruturação. Essa questão que a própria Maria Fernanda trouxe, de termos os ambientes próximos, né, o super local que a XP está construindo, eles já vão construindo um ambiente, num pensamento novo já. Porque se você for revisitar o que acontece no Vale do Silício hoje está sendo colocado até em xeque, porque toda essa questão do pessoal ir, né, para a organização, acreditando no propósito, achando que vai ficar milionário daqui a um tempo, quando realizar um IPO à venda, em grande parte dos casos não aconteceu. Muitos aconteceram e se deram muito bem, mas muito parte não. E daí a pessoa viu que sacrificou, né,
20 horas do seu dia, em condições não tão agradáveis de trabalho, abrindo mão de muita coisa, para não ter a recompensa que ele sonha depois. Então, você começa já a ter, na hora desse início, né, alguma coisa parecida com sindicatos aparecendo, algumas conversas um pouco diferentes que até então não existiam. Então, toda essa questão de querer, né, ou seja, fazer sua startup, acho que agora tem uma acomodação, porque as pessoas entendem que é uma crise, as startups, infelizmente, muitas não conseguiram passar por esse momento, estão com dificuldades. Então, agora começa a ter um blend que as pessoas querem empresas com propósito, sim, empresas com valores muito claros, mas querem também um pouquinho mais de um cobertor mais comprido, um pouco mais estável, né, ou seja, uma empresa onde que possam vislumbrar fazer uma carreira, crescer, porque muitas vezes fazer carreira não é ser chato, é pelo contrário, é ter a oportunidade de enfrentar inúmeros desafios que vem com o crescimento conjunto da pessoa e da empresa. Então, isso tem que ser discutido. Né? Ou seja, aquela história que a gente está vendo, que a pessoa era admitida, em 6 meses queria ser promovida, em outros 6 meses, ou seja, fazer 4 promoções em 6 meses, gente, não dá. As pessoas têm que entregar alguma coisa, tem que ter um ciclo. Né, tem que ter entregas para quem possa avaliar comportamento, uma série de coisas, mas tem que ter essas entregas, esses ciclos para a gente poder olhar. Então, agora, bem ou mal, dá uma acomodada nisso daí um pouco, mas, obviamente, queremos pessoas com cabeças super sonhadoras, super com vontade de crescer, de retirar barreiras, né, que possam nos ajudar a pensar nesse formato novo, nessa conexão imediata que se faz desse modelo de trabalhar, que é o digital, o modelo do Agile, e como você consegue reinventar várias das coisas. Eu brinco muito que, como eu falei, todos nós já fomos startups em várias vezes, muitas das práticas que são usadas hoje e são referendadas, né, marketeiramente, a gente fazia no passado. Hoje, talvez com o escopo um pouquinho ampliado, né, ou seja, com um pouco mais de buzz no mercado, mas a gente fazia. Ou seja, aquela famosa reunião que se junta todo mundo na sala para dizer o que vai fazer. Puta, eu fazia quando eu cuidava ainda lá, tinha área que era ligada ao PCP, que respondia para mim, a gente fazia uma reunião todo dia de manhã, 15 minutos por dia, onde eu tinha mesas altas, sem cadeira, sem banco, para ninguém sentar, que era para durar pouco. Era para discutir o que ia fazer no dia, o que ia entregar e tudo mais. E posso citar N outros exemplos que a gente fez ao longo da história, assim como outras empresas. Então é bacana olhar, é bacana trazer um olhar novo, mais dinâmico e tal, mas também vamos entender que quem está vivendo, que quem conseguiu passar pelo Brasil todas as crises, mas está rodando bem hoje, alguma coisa de bom fez, né? Então vamos privilegiar isso também. Mas a gente, voltando à tua pergunta, a gente tem espaço sim, a gente quer pessoas que tenham capacidade de pensar, a gente quer pessoas que tenham, né, não estejam tão ligadas. Eu nunca gostei desse negócio da hierarquia formal, a hierarquia tem que ter para as pessoas saberem a quem se dirigir, mas não existe hierarquia de ideias. Né? Existem pessoas que querem ajudar a fazer as coisas acontecerem. Ah, pode ser, muita coisa é top-down, não, muita coisa é da base para o topo. Porque a gente gosta de ouvir, gosta de entender, claro que tem que ter direcionais em cima, mas a gente procura o tempo inteiro envolver as pessoas para poder ter o formato de estabelecer. Né? Ou seja, a gente não faz as coisas de uma forma muito convencional. Por exemplo, você pega lá, tem muita empresa que tem conselho de franqueados, onde que pessoas que sentam lá durante 1 ano, 2 anos, representando todos os franqueados. A gente já experimentou isso no passado. Só que a gente viu que não era mais eficiente, então eu prefiro fazer hoje comitê por tema. Quando tem um tema bom, pega que são os caras que mais entendem do assunto na rede e traz eles para conversar. Seja de tecnologia, seja de lançamento de produto, de uma categoria, é muito melhor, oxigena muito mais, dá a chance das pessoas falarem, todo mundo quer contribuir. E assim nas contratações. Então, acho que é um momento muito bom para você fazer essa mudança. Acho que a questão de comando e controle está em fase de extinção. De volta, não estou aqui para julgar ninguém, né? A gente não tem esse modelo a gente tem 43 anos, talvez a gente tenha tido isso por 3 anos na sua vida, de fazer, né, depois, mas é mais difícil, porque ninguém quer mais só baixar a cabeça e receber a ordem, todo mundo quer poder sonhar junto, todo mundo quer botar, né, seu conhecimento a favor da organização. Quanto tempo você está no Boticário? A história é longa, eu trabalho no Boticário desde 86, em 90 a gente firmou a sociedade, e fui virar, em 2002 virei vice-presidente executivo e em 2006 CEO. E desde então CEO, mas pode contar desde 2002 aí, quando era vice-presidente executivo, que a operação já respondia aí. Bela história e o progresso todo que você teve, né? Parabéns. Todos tivemos. Acho que o bacana é a história conjugada. Nós, Miguel, minha, das pessoas que trabalham conosco, todos os nossos franqueados, todo mundo ajudou muito a esse crescimento. Claro. Não, e um propósito e valores incríveis, né? Onde de verdade essas gerações novas querem trabalhar. Muito bacana. E você, Flavinha, como é que é isso? As novas gerações
A Adidas tem muita gente jovem, né? É uma empresa com uma marca muito bacana e muito ligada ao esporte, então é um lugar normalmente onde as pessoas querem estar. Mas eu acho que tudo isso vem mudando, né? A gente saiu da área onde o importante era só o conhecimento para uma fase onde o importante são mais as habilidades, são mais os valores que você tem, os valores da companhia. Isso começa a valer mais. Quando você trabalha habilidade nas pessoas e não apenas conhecimento, elas podem trabalhar nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes países. Então, é uma companhia, sim, que a gente tenta desenvolver. Acho que tem muito a ver com a liderança. Eu nunca fui uma pessoa que gostei nem de comando, nem de controle, quando vinha de cima para baixo, e agora que eu sou CEO, não é definitivamente o jeito que eu implemento na companhia. Então, quando eu cheguei, eles estranharam, porque antes de mim era um francês, antes era um alemão, né? Sempre teve pessoas de outros países, eu também sou a primeira presidente brasileira. E cheguei e falei assim, aqui é portas abertas, vocês entram na minha sala a hora que vocês quiserem, se eu tiver com a porta aberta, pode entrar à vontade, não precisa marcar, não precisa falar com a secretária. Aqui nós vamos construir o plano de 5 anos, nós vamos construir com toda a liderança junto. Eu vou dar umas provocações, mas vocês vão construir. E a gente vai aprovar juntos e vamos escolher um caminho juntos. Eu não vou chegar aqui e dizer para vocês qual vai ser a estratégia dos próximos 5 anos. Até porque eu não conheço essa indústria, acabei de chegar, vocês conhecem muito mais do que eu. Então, vocês vão construir, eu só vou provocar. Então, uma série, quando você se coloca com esse tipo de líder, você, obviamente, abre mais para as pessoas, você traz mais próximo, você reduz hierarquia, você reduz controle, você traz muito mais um ambiente aberto, que foi o que eu tentei colocar. A Adidas na liderança, ela tem 3 valores que a gente fala o tempo inteiro para todos os funcionários, que são os 3 Cs. As pessoas são medidas e, de fato, quando você faz a avaliação formal delas entre as entregas que ela tem, a gente sempre mede elas nesses esses 3 valores de liderança. Um é a confiança. Então, quando você é uma pessoa que confia na entrega, que você é otimista, que você arrisca, que você vem com novos projetos, que você é proativo, então a gente mede sempre confiança. Outro indicador que a gente mede sempre é colaboração. Ninguém faz nada sozinho, principalmente no varejo. O Arthur está cansado de saber disso. Você trabalha com os outros, como é que você trabalha com os pares, como é que você trabalha em grupo. A gente avalia, inclusive, várias nossas pessoas do nosso time trabalham em projetos da região, em outras regiões. Então, como é que você é um líder que também trabalha não só para o teu resultado, mas para o resultado do todo. O resultado todo vale mais do que o teu resultado individual. A gente trabalha muito esse conceito. E o outro é a criatividade. A gente trabalha muito com a criatividade, não é da área de marketing só. Como é que você inventa novos processos, como é que você vem com novas ideias, novas sugestões, usa novas tecnologias. Então, como é que cada um, dentro, obviamente, do seu escopo, consegue ser criativo. Eu tive uma ideia para cortar mais custos, eu tive uma ideia para aumentar a produtividade. Qualquer área você pode contribuir com criatividade. A gente vem trabalhando isso, a gente dá prêmios para a pessoa mais exemplar naquele semestre em criatividade, em confiança, em colaboração, são os funcionários que votam. Então, a gente traz, e a gente gosta de trazer justamente áreas diferentes, né? Ficar dando prêmio de criatividade para o marketing não tem graça. Então, como é que a gente mostra isso vindo de outras áreas? Então, acho que é um ambiente onde faz as pessoas crescerem, se desenvolverem como pessoas, como colaboradores, como líderes. A gente tenta construir um ambiente assim dentro da companhia, que é uma coisa que eu acredito pra caramba. Isso é maravilhoso, porque aí, como diz o Arthur, não precisa ir para startup para ser feliz, né? Dá para ser feliz nas empresas. Eu falo muito isso na vida. Muitas vezes ele diz, porque a empresa é assim, a empresa é assada. Eu digo, peraí, mas quem é essa tal de empresa? A empresa somos nós. Nós estamos sentados aqui no Brasil, trabalhando juntos todos os dias. Se você acha que não está legal, o que você vai fazer para ajudar a gente a mudar? Qual feedback você vai nos dar? Como é que a gente constrói uma empresa mais bacana juntos? Então, eu sempre faço essa provocação. Muitas vezes a gente diz, meu chefe não me dá feedback. Ok, você já foi lá e pediu? Feedback é uma coisa importante. Ele não te deu, você vai ficar sentado esperando, reclamando que ele não te deu. Senta na frente dele e diz, eu quero um feedback. Me fala como é que você acha que eu estou indo. O que eu posso fazer melhor? Então, como é que a gente desconstrói essa coisa de a empresa, o chefe, os outros, e traz a responsabilidade para você também? A vítima, né? A vítima. A vítima, saia do mimimi e construir junto. Para de reclamar da discriminação, faz parte do comitê. Vamos fazer juntos uma empresa que seja mais bacana para todo mundo. Isso é maravilhoso.
Bom, gente, tá tão bom essa conversa, eu tô até com pena de dizer que a gente está no final e tem várias perguntas aqui que mandaram, infelizmente a gente vai ter que encerrar, então assim, deixa eu primeiro super agradecer a Flávia, o Arthur, a todos que estão aqui nos ouvindo, foi um papo de muito aprendizado, de muito exemplo, de vocês dois como líderes nessa crise, porque ser líder sem crise é mais fácil, né? Eu acho que é nesse momento que vocês estão demonstrando a beleza de ser líder. E assim, eu pessoalmente super agradeço vocês, que vocês estão fazendo isso para termos um Brasil melhor, né? E para que tenhamos pessoas melhores. Então, do meu lado, super obrigada por terem participado e continuem sendo esses líderes que vocês são, dando exemplo. Passo a palavra para a Denise. É isso mesmo, a gente queria agradecer vocês em especial, porque eu acho que role model e poder mostrar aos líderes, aliás, a pandemia está trazendo isso de maravilhoso, né? Vocês estariam aí com uma agenda cheia e nunca teriam tempo para estar falando aqui com a gente, mas como está todo mundo dentro de casa, então agora a gente acha, inclusive nós não teríamos tido essa ideia, né, Maria Fernanda e comitê, se não tivéssemos nessa situação. Então, muito obrigada, porque eu acho que os exemplos dos líderes fazem uma grande diferença na vida das pessoas. E eu queria pedir para vocês deixarem a sua mensagem final do jeito que vocês quiserem, no assunto que vocês quiserem. Eu acho que a gente, como um grupo de mulheres do Brasil, faz sempre esse esforço para que as pessoas tenham role models e enxerguem líderes fora daquele tipo tradicional, típico que tem na mente das pessoas. Às vezes nem tem no mundo real mais tanto, mas ainda tem uma mente. Então, trazer gente como vocês faz toda a diferença. Então, eu queria que vocês deixassem a mensagem que vocês quiserem, na área que vocês quiserem, o assunto que vocês quiserem. Bom, eu queria começar. Era enorme ter essa conversa. Adorei encontrar o Arthur aqui. É um cara que eu admiro, que eu gosto, que fez realmente um trabalho inacreditável, faz um trabalho inacreditável no Boticário. Então, foi muito legal estar com vocês. E a única mensagem que eu quero deixar é a seguinte, gente: isso vai passar. Óbvio que vai passar, a gente vai sair mais forte, né? Não tem aquilo que não te mata, te torna mais forte, é mais ou menos assim. Mas eu acho que a gente sai melhor como pessoa, acho que a gente sai melhor como sociedade, a gente tem que ver como é que faz para o país sair melhor, como é que todos nós saímos mais fortes dessa crise. Acho que esse é o pensamento que eu queria deixar, de como é que a gente, do mesmo jeito que eu me esforço para caramba, Arthur se esforça para caramba para construir uma empresa melhor, como é que a gente constrói uma sociedade melhor. Do meu lado, queria agradecer a Maria Fernanda e Denise pelo convite, poder dividir um pouco nossos pensamentos, a forma como a gente atua, e rever a Flavinha. Ela é uma mulher muito culpada, ela não tem muito tempo os amigos mais, né? Mas é sempre um prazer poder encontrar com essa graça, com esse sorriso todo, essa simpatia, muito, muito gostoso. E eu vou na mesma linha que ela, ou seja, tenho falado isso para as pessoas, isso daqui vai passar, a gente vai sair um pouco machucado dessa história, todos nós vamos passar, independente de pessoas físicas, jurídicas, a gente vai passar um pouco mais machucado, mas vai terminar. E acho que é importante, de volta, como eu falei no início, tirar as lições disso. Né? Espero que não seja que é o exemplo que eu dei da questão de alguém que tem um conhecido que se vai por questões do coração, e pelo contrário, né, que dura 3 meses, que a gente possa aprender de fato. Tenho certeza que a gente vai ter que se reinventar ainda mais, que tenho certeza que pessoas continuam fazendo muita diferença. Tenho certeza que a gente vai ter que reaprender tempo e espaço nas nossas atividades, nas nossas coisas, mas tudo isso por uma coisa melhor, né? Para que a gente construa, né, um modelo de vida melhor, para que a gente construa um país melhor, que a gente construa relações melhores com tudo isso daqui, porque mais que nunca ficou provado a questão de quanto é importante a colaboração, quanto é importante a solidariedade, né? E acho que essa crise serviu para quem entender que quanto, né, a colaboração fortalece o individual de cada um de nós. Né? Então, que a gente saia com isso na cabeça e temos que trabalhar e fazer as coisas direito para o nosso país sair o mais rápido dessa história aí. Precisamos correr, né, que não dá mais tempo para ficar perdendo, não há mais tempo a perder nessas discussões esdrúxulas que tem por aí, e temos que colocar o país no trilho, porque o desafio já é enorme per si, com essa crise muito mais ainda. Aí, e cada um de nós vamos fazer as nossas partes, né? Vamos. As empresas e as Vamos pessoas. Fazendo. Isso mesmo. Obrigada, gente, Fê. muito obrigada.
Obrigada, De Tânia, coração, nossa obrigada. De organização. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente durante todo esse período. Fiquem com saúde, fiquem bem. Segunda-feira que vem, 18 horas, estamos aqui de novo. Tem mais. Né? Beijos. Obrigada, gente. Prazer. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.